Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast Assim, a nossa conversa semanal na nossa Assim TV, que é o nosso canal do YouTube. A Assim TV o Assim Podcast é uma criação da Associação Comercial do Estado de Marabá, produzido por nossos amigos e parceiros da Ilha Produções. É o nosso bate-papo semanal sobre novas ideias, novos empreendimentos, novidades no comércio, insights, histórias inspiradoras, empreendedorismo e desenvolvimento, que são o principal foco da Assim, não é? E eu sou o jornalista Eleutério Gomes, ou Léo Gomes, como queira, é um prazer estar com vocês. E hoje nós vamos conversar com o executivo da Invest Imobiliária, nosso amigo, nosso diretor, Pedro Chaves. Pedro Chaves veio de Goiânia há 25 anos, né? Exatamente. Trouxe consigo a dona Cleudiana, que é a esposa dele, e o Pedro Chaves é pai do Vinícius, da Juliana, da Bruna, do Guilherme e da Giovana. E a gente vai conversar um pouco sobre essa migração dele para Marabá e vamos falar também sobre o ramo de imóveis em Marabá. Seja bem-vindo, boa noite, Pedro Chaves. Boa noite, é uma alegria estar aqui com você, Léo, grande parceiro, a gente que faz parte da associação comercial, na diretoria, né, poder contribuir com a sociedade marabaense, nos acolheu, inclusive eu não quero deixar de perder essa oportunidade, de aproveitar e dizer a gratidão que a gente tem pelo carinho do povo do Marabá e nos recebeu como se daqui fôssemos. Então, fizemos daqui a nossa cidade, eu e minha família, e é o nosso destino final. Nós não temos nenhum planejamento jamais de sair daqui. E agora o que a gente tem que fazer é trabalhar por Marabá, contribuir, pagar a conta, a gratidão, né? Que é muito Gratidão. bacana, a gente tem muita gratidão por Marabá. É, E eu costumo dizer que eu gosto de Marabá muito mais do que muitos daqui, né? Porque realmente eu sempre busquei, busco, né? E dou ideias, sugestões, para que Marabá possa melhorar e o povo marabaense ter uma estrutura melhor, qualificação em vários segmentos, né? Os que a gente certo. puder participar de alguma coisa, poder oferecer, né? E passar nossa contribuição de algum conhecimento que a gente possa ter. Então, vamos lá, estou aqui à disposição para as É, perguntas e contribuir com o programa. como foi essa sua vinda para Marabá, Pedro? Foi que lhe atraiu para vir para Marabá? É curioso que eu vou dizer. Um dia eu pedi a Deus que me arrumasse. Eu estava em Goiás, né? E eu tinha uma representação do consórcio Saga, do grupo Saga, e eu queria encontrar uma cidade definitiva, uma cidade Uhum. realmente produtiva. E primeiramente foi Imperatriz, por coincidência, né? A gente teve a oportunidade de lá resolver um assunto e eu gostei de Imperatriz. Inclusive, nós fizemos primeiro Imperatriz, 8 meses antes da chegada daqui. E atuávamos no sul do Maranhão e sul e sudeste do estado do Pará. Uhum. Mas logo no primeiro momento eu percebi que aqui era o lugar, né? E no dia 15 de julho de 99 nós chegamos aqui de vez, abrimos nosso escritório de representação e passado um tempo a gente acabou mudando, né, instalando, foi quando a gente abriu também uma loja de veículos, que é a Investcar, conhecida, a antiga Certo. Investcar Multimarcas, né? A gente teve essa loja por 3 etapas, até porque no meio do caminho a gente andou fazendo alguns projetos diferentes, né, para os pais do Grupo Revemar, que a gente trabalhou lá na Revemar Volkswagen, voltamos para o nosso negócio, e há 20 anos atrás, exatamente há 20 anos, nós abrimos a Invest Imobiliária. Quando então, pelos resultados que, né, ali foram muito bons, a gente teve uma aceitação muito grande, e existia um mercado carente, né, de profissionais na área. Uhum. Daí nós Sim, profissionalizamos, nós não éramos do segmento, treinamos, fizemos curso superior na área certo. e acabamos, Se qualificou, né? conseguimos consolidar o negócio. E fazemos parte aí, né, de muita coisa que está nessa cidade, graças a Deus, a gente fez parte e quer continuar fazendo com aceitação dos nossos clientes, da comunidade, com todo respeito e sendo justo com todos. Abrindo parênteses aqui, você falou na Revemar, você trabalhou com o nosso saudoso Gilberto Leite, né? Gilberto Que Leite, um ontem grande faria amigo. aniversário, né? De Gilberto, boa lembrança, uma pessoa que marcou muito aqui na Assim. Aí onde ele passou, né? o Gilberto, grande parte do resultado da CIN se deve ao Gilberto Leite, né? Eu tive a felicidade de fazer parte, né, junto com ele num trabalho que deu muito resultado, graças a Deus. E ali a gente criou uma amizade, desenvolveu alguns conhecimentos, né, conhecimentos. E o Giba, assim, eu chamava, porque é um amigo que a Sim, gente, sim. né?
foi embora, mas a gente continua tendo como amigo. E eu tenho certeza de que o Giba também contribuiu muito para o Marabá, tá? Muito, Tá, muito, com certeza. Com né? certeza. Vamos seguir o caminho aí, o ensinamento dele, É. né? E reconhecer, inclusive, aos familiares, o grande homem, o grande empresário e marabaense, como de fato ele se tornou e foi nos trazendo tantas coisas boas. De gratidão, Giba. É. Pedro, como é que está o setor imobiliário hoje em Marabá? Ele, você que já tem tantos anos aqui, a partir de que momento o setor imobiliário aqui deu estourou, né? Foi para frente mesmo, deu aquele boom? Marabá são 2 décadas, né? Marabá sempre esteve bem, Uhum. com exceção, digo, daquela parada das siderúrgicas, né? Enfim, Ali a 2007, economia como um 2008. todo retraiu e nós passamos por uma situação, a única então, nesses 25 anos que aqui estou, que realmente Marabá sentiu, né? Mas o ramo imobiliário, até porque Marabá é uma cidade, é interessante que eu vou falar, em construção. E não é só na Sempre em infraestrutura. construção. As nossas moradias, com todo respeito, elas estão muito defasadas, a qualidade, o estilo, a engenharia, né? A própria estrutura que existia, por exemplo, na Nova Marabá, né? Pelo relevo, que realmente é bem acentuado em alguns lugares, é uma cidade que não tem planejamento, digamos assim, não tem saneamento básico. Então, realmente, é um bairro muito bom, mas é um bairro em construção, né? Ou de reconstrução. Então, é uma cidade para construir. Foi um dos fatores que nos chamou a atenção para entrar no ramo imobiliário. Mas aos poucos foi acontecendo, chegaram empreendedores, né, entre os quais o Gils, que a gente tem muita gratidão pelo que ele fez e faz com o Marabá, Sim, sim. com os condomínios. Eu lembro bem quando ele me procurou, eu dei muita força que aqui seria um lugar muito promissor a ele. E ele, inclusive, tem gratidão por isso, quero aproveitar e mandar um abraço para ele. É bacana alguém reconhecer, né? Ele E, e está as- mudando o modo de morar, aí, Guarujá. Exatamente, o Justo mudou o conceito. É um exemplo bacana. Aí ver outros empreendimentos, loteamentos organizados, né? Cidade Jardim, Delta Parque, Primeiro Novo Progresso. Isso foi qualificando a cidade. E o que aconteceu? As pessoas aqui não gostavam de casas boas. As pessoas gostavam de carro, caminhonetes. É verdade, né? Cada um tinha uma caminhonete e um barraco, com todo respeito, mas era Uhum. um barraco, né? E assim, perto da capacidade dele era um barraco. E aí a gente percebeu que essa cultura foi aos poucos acontecendo, graças aos loteamentos, esses empreendimentos, como eu Uhum. citei, do grupo Mirante, entre outros, né? Então, assim, a cidade ela está em transformação. E, ao mesmo tempo, a nossa economia, que é pujante, que é forçada, como se é forte, né? Ela acaba trazendo, por conta dos derivados, né, da economia que a gente tem, que é o agronegócio, a mineração, e principalmente eu considero que é uma cidade polo, é uma capital regional, Sim, né? sim, Todos sabemos. E a gente tem estrutura de aeroporto, é. né? A gente tem toda a estrutura Tem todos os modais os de modais, né? transporte. É. Inclusive a hidrovia, que Deus queira a gente consiga, no decorrer desses próximos anos, isso se torne realidade. Então a cidade é estruturante, é uma cidade bem localizada, né? E é uma cidade, é interessante falar, que quem quer trabalhar aqui nessa cidade, ganhar dinheiro, aqui é o lugar. A gente percebe que falta realmente esse empreendedorismo. E eu digo em todo setor, todos os setores. Tá? Exemplo, quantos hoje construíram e constroem casa, né? Que eu motivei. Tá? É. Quantos eu falei, constrói, tem mercado. Eu me lembro bem de uma passagem interessante, que eu dei entrevista na época era o Correio Tocantins, Sim, né? sim. E o Patrick, naquela oportunidade, me fez uma pergunta de qual a quantidade seria de casas que seriam construídas no período de 5 anos. Eu dei um número, confesso que não me lembro agora, né? E aí saiu no jornal, uma página inteira, a matéria, e aquilo foi contestado por alguns, segundo ele próprio me falou alguns anos depois. Porém, o número foi bem superior àquele que eu projetei. Por quê? Eu tinha os números de mercado, a gente tinha pesquisa, né, com as procuras que existiam. Aqui faltava casa para tudo, para alugar, para vender, enfim, mercado comprador forte, mas que não tinha empreendedor para aquilo. E a gente talvez não soube motivar tanto quanto devesse ter feito, né? Mas nós tentamos e com certeza contribuímos. E aquele número, que já era um número bastante interessante, ele foi aumentando, né? Então, Marabá, hoje nós devemos ter um número aí, a gente não tem um dado específico, mas é um número, no mínimo 200 construtores fazendo casas para vender, Da estimativa, né? É uma né? estimativa, né? E a gente não tinha 10, tá? Então, uma cidade desse tamanho, sem construtores, é um negócio assim, era um mercado pronto,
faltava naquele período alguém que tivesse iniciativa. Aí Certo. vieram as pessoas de fora e o mercado, então, ele se consolidou crescente. Sim, Temos sim. etapas, né? Aí nós podemos, vamos chamar assim, a partir de 2014, né? O mercado, 10 anos atrás. Nós, inclusive, tivemos uma transformação, seja estruturante da cidade e seja no ramo imobiliário nesses 10 anos. Então, tornou-se uma cidade realmente bem melhor, o nível de construções dos próprios comércios. Podemos observar que o padrão de lojas hoje é outro em Sim, relação ao eu que já ia tínhamos, falar exatamente disso. né? Impulsionou muito a É, vinda de novos comércios de exatamente, material de agregou, né? Aí construção, veio né? qualidade, né? Nós podemos, eu lembro bem que Atraiu muitas empresas de eu dei um material de exemplo simples, construção. que os postos de combustíveis, eles não tinham pavimento no pátio onde você abastecia, no máximo um concreto mal feito, né? É, Como é o padrão em outros lugares, é bem melhor. E Marabá hoje tem, tem um padrão é um mesmo, padrão é um realmente. padrão. Então, Marabá, ela hoje é uma cidade que, agora é um fato novo, mais recente, depois chegaram também as universidades, as Sim, sim. faculdades, né? Que hoje é uma cidade universitária, esse também é um dos fatores que É, gerou bastante e gera, né, demanda no nosso segmento imobiliário, em especial da locação, né? Já já vou falar da importância que sim, tem esse sim. mercado, né? Uma pergunta específica. Então, o que aconteceu? Esse mercado hoje é um mercado seguro, sólido, é oportuno e melhorou muito. Muitas pessoas das cidades vizinhas compram imóveis aqui para no futuro virem morar aqui. É algo Hum, que nós não tínhamos, né? A gente fica surpreso. Eu compro um imóvel comercial para depois investir em algum imóvel, construir e locar. certo, Então, certo. Marabá tornou-se, igualmente algumas cidades brasileiras são, para morar, né? Claro que na proporção mais regional, porque nós estamos no norte do Brasil. Então, assim, mas é muito bacana a gente ser escolhido, né? Nós, nossa cidade, a gente chama de nós, que é nossa, escolhidos para. Já sou meu marabaense há 25 anos. Eu sou filho adotivo, mas sou maramaense, Sou né? marabaense. Graças a Deus. Então, assim, é muito bacana a gente ver Marabá receber tanta gente e a população aumentou bastante, né? E a população, vamos falar um pouco de cultura, hoje nós temos a cultura dessa geração, de uns 20 anos, 30 anos para cá. Sim, sim. Todos eram praticamente de fora e viam, e não tinham, não valorizava como é que é a cidade como sua, né? E daí o ramo imobiliário, nesse momento, então, era o plano B, não havia interesse nisso, mas hoje não, é bem diferente, e nós temos a convicção de que Marabá, Marabá começou há 10 anos, essa parte de É. realmente se tornar uma cidade bem melhor para se viver. Era estrutura de área de lazer, nós Quer dizer, o temos um setor mega mesmo shopping, imobiliário se né? desenvolver mesmo a partir de 10 10 anos anos para cá. O para cá, shopping é né? um empreendimento Shopping, né? fantástico, né? Eu acredito que a sociedade deve dar mais valor, Agora as tá? pessoas, tem gente investindo muito já há vários anos a questão de que conjuntos de kitnets, essa coisa toda. A locação, igualmente, tem Paraupebas e o mercado de Canaã, que a Não, gente tá vendo? atua também nessas cidades. É interessante, tanto que a locação ela é um segmento que é representativo, né, economicamente. A gente aconselha, sugere que as pessoas façam, mas façam com qualidade, porque e até mobiliado, que é algo que é novo para cá. Alugar um imóvel mobiliado é muito Eu fácil, acho que eu tá? já vi só um condomínio de kitnet imobiliado aqui, se eu não me engano, na Folha 26. Já tem, nós temos alguns. E a tendência é de que seja esse modelo, vamos chamar Aham. assim, né? Porque o estudante, ele vem, vai estudar e vai embora. Ou o executivo vai ficar um período, né? Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo recente, né? Atual, digo. Esse pessoal dessas obras aí da ponte, das duas Sim, pontes, sim. e tem também a questão lá do Sinobras, que terminou e vai fazer uma nova etapa, né? E agora Tecnored, o Tecnored, da Vale, né? Esse pessoal vem trabalhar, eles não querem ficar em hotel, eles querem ficar numa residência, né? E uma residência por um período. querem ter mais privacidade, né? Privacidade, lógico, eles passam a viver aqui um período, né? É. Enquanto tem a obra, quando tem o compromisso. Então a gente precisa oferecer, é um mercado que está aí e aluga-se bem melhor. A taxa de retorno, vamos falar em números, que as pessoas gostam de números, quem manda são os É. números, né? Nossa, A taxa de retorno é muito boa para quem aluga um imóvel mobiliado, tá? Pega a chave, está pronto, o cidadão entra, mora, né? E de preferência contrate um imobiliário, deixa eu puxar para o meu lado, porque imóvel é importante, é importante a vistoria de entrada e saída, né? Um contrato bem feito. E é uma rentabilidade segura, além de ter a valorização do imóvel periodicamente. Então, Agora, além. como você disse, tem de construir também kitnets que sejam bons, né, bem construídos, bem decentes, né? Eu A vou gente dizer o vê número, muita, Léo. a gente vê muita coisa aí. Léo, eu vou dizer um número que em 2011, por aí,
nós tínhamos na carteira mais de 100 imóveis que nós devolvemos para os proprietários, que não estavam alugados. Motivo: falta de qualidade para locação. Cada um foi informado do motivo que estava sendo feito aquilo, claro, com todo respeito, é um cliente, né? Eram clientes e continuam sendo a maioria deles, e nós só pegamos de volta quando aqueles imóveis fossem colocados, né, estivessem em condição ideal para locação. A gente do ramo imobiliário tem que ter essa responsabilidade. Exatamente. Nós não alugamos um imóvel que não tenha condição de habitação legal, tá? Existia um fator aqui muito... É bom esclarecer, Pedro, porque muita gente que pensa que a imobiliária só trata da burocracia, né? Só trata do contrato, do recebimento, do pagamento, da administração ali, né? É, Isso que essa observação que você fez é foi muito muito boa. interessante a sua É pergunta. você também exige que o produto que lhe é oferecido para alugar seja de boa qualidade, né? A responsabilidade imobiliária é muito maior Do que que essa as pessoas burocracia, que pensam, essa né? simples burocracia, Fosse né? assim, seria fácil, né? Que só fazer contrato e recibo, né? Fosse assim, contratar-se um advogado, faria um contrato, tchau, obrigado, estaria resolvido. Não é, muito pelo contrário. Tem a questão da legitimidade da propriedade, da Certo. condição do imóvel, né? Estrutural e habitacional, né? É, esse é o problema que, para começar aí, já são 3 itens, tá? Certo. Muita gente aluga o imóvel que é do João, o Pedro faz o contrato. Exemplo simbólico, tá? E não sabe quem é o titular. E isso gera problema, tá certo? Muita gente faz contrato sem analisar a capacidade de pagamento daquele que vai contratar. Uhum. O que paga a conta é dinheiro, não é só boa vontade, não. Tem que ter capacidade de pagar. Então, o trabalho tem que ser feito profissionalmente, né? Um contrato elaborado dentro da lei, da legislação, né? Nós temos o departamento jurídico, por exemplo, passou 15 dias, quem cuida já é o departamento jurídico, então as medidas cabíveis, né? Então, a contratação e a rescisão são 2 etapas importantíssimas. Tá? O erro na contratação vai ter um problema durante a administração do contrato, da vida do contrato. E a rescisão tornar-se-á muito difícil, né? Certo. Uma contratação bem feita, com garantia, como a gente exige, tá? Então, a gente tem um problema muito pequeno. Então, durante 2 décadas aí, alugando, a gente cada dia sempre aprendiz, né? E sempre pronto para aprender. Então, a gente tem uma tranquilidade hoje numa carteira que é bem grande, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, a gente conseguiu e consegue fazer algo que seja seguro, seja para quem... Porque nós temos 2 clientes, é interessante ressaltar. O dono do imóvel, que é o locador, ou locadora, e o que aluga, é o segundo cliente, locatário é o locatário. Todos 2 são importantes nessa gestão administrativa. E há que se observar a importância de ser justo contratualmente com as partes em igual condição. O que significa? A gente tem que fazer valer o que é de direito deles, do início ao fim da administração. Isso posto, acontece com certa naturalidade, né? E o dono do imóvel ficar tranquilo, não precisar se envolver com isso, perder tempo, né? E minimizar principalmente o eventual prejuízo que acontece muito no aluguel que é feito diretamente com o proprietário. Muita gente vai no proprietário porque não passa no crivo da imobiliária, né? E acaba que os proprietários ficam com os clientes, a gente lamenta isso, porque as imobiliárias não aceitam, tá certo? E o problema aí, certamente, ele vai ter, né? Mas é cada dia um aprendizado, sabe? Assim, o mercado está modernizando, igualmente a gente tem exemplo aí do Mercado Livre, né? Que você compra, recebe sua casa na facilidade. O imobiliário está inovando e vai inovar cada vez mais. Porém, há que ter cuidado com essa inovação. A gente não sabe, ainda não está sendo testado. Aqui na região nós não temos, mas é a tendência de ter, né? Você vai alugar por um aplicativo, tal, vai no imóvel, mas o risco é grande. A gente não sabe até quando isso vai ser possível. Comercial, talvez, mas acho que é bem complexo esse modelo novo aí que a gente está estudando para ver até onde a gente pode aproveitar. Em sendo bom, vamos adotar também, porque muito cliente que a gente atende de fora. Então, na verdade, a gente já começa o atendimento hoje à distância. Sim, sim, é Tá? verdade. E tem muitas vezes, por exemplo, a gente tem exemplo do pessoal do Exército, a gente aluga antes que eles cheguem aqui. Tá? A gente faz tudo, já chega com o contrato pronto, né? Então, e vamos dizer, essa capacidade de alcance, vamos chamar assim, só a imobiliária tem. Né? Não dá para o proprietário alugar um imóvel. Não existe um grau de confiança, né? Por conta de viver num país de risco, né? A gente sabe a dificuldade que é o Verdade. brasileiro, né? Todo respeito, mas não é fácil. É brincadeira. Então, assim, acaba que as pessoas querem ter segurança. Que a imobiliária proporciona essa segurança para o dono do imóvel, também para quem aluga aquele imóvel. Entendeu? Quer dizer que
é aconselhável sempre a pessoa procurar uma imobiliária, né? Tem todo o suporte jurídico e tudo, né? Léo, Porque muita gente não gosta de imobiliária. Ah, eu não vou levar para imobiliária, é, eu vou a gente, botar a placa aqui, aluga, se eu a gente vende. aceita e tranquilamente cada um escolhe o que é melhor. Isso para nós é tranquilo. Mas se não fosse bom, se não fosse realmente um bom negócio, não teria no mundo inteiro. É verdade. Né? Vamos por amostragem. Porque todo o mundo usa imobiliário. Todo mundo é verdade. Será que está todo mundo errado? Não é? Então, a imobiliária é uma segurança. Nós queremos segurança. Então, não existiriam bancos, né? A gente guardaria o dinheiro em casa e tal, enfim, né? E por aí Dentro do vai. colchão. Né? Então, nós temos vários exemplos que existe, tem que ter alguém para administrar É. aquilo que a gente precisa. Pedro, hoje qual é o, digamos assim, o metro quadrado mais caro em Marabá? Tanto comercialmente quanto para residência. Qual a área mais valorizada de Marabá hoje? Ou não tem uma área Eu especificamente vou valorizada? tentar responder por partes, porque é muito ampla a sua pergunta. Nós temos o residencial, e o residencial ele tem um padrão construtivo, né? Sim. Vamos chamar de médio, alto, ou alto padrão, e o AA, que a gente chama que realmente é um padrão que poucos têm aqui, né? É um padrão exclusivo, vamos chamar assim. Estou falando de residencial. Sim. Um metro quadrado, ele é vendido, é, por exemplo, a gente teria começado bem popular, né? Na faixa de R$ 200.000 se compra uma casa hoje, de Fica 3 quartos, pequena, tá? em boa casa. Uma casa. Assim, o padrão é o que a gente fala, o material aplicado é um material. Vou detalhar. É uma cerâmica mais barata, Sim, tá? É sim. um rejunte mais barato, o material, a argamassa é a mais barata, né? Ou até mesmo com areia e cimento, como ainda usam. E acaba que as esquadrias são esquadrias mais baratas, mais simples, né? O próprio madeiramento é de ripão, às vezes, um negócio mais assim, estou dando um exemplo simplificado para que se entenda. Aí coloca uma telha metálica, tá? E o forro de gesso não é um forro com acabamento legal, mais simples. Então, há uma variável muito grande em valor de custo, né? Que é o custo unitário básico, pelo Sinduscom, até para cada segmento. Tá? A gente vê Hum, casas bem feitas com segmento padrão médio, vamos chamar assim, né? sim. Médio-baixo. Eles fazem muito bem feito. Tem gente que faz bem feito. Nós temos aqui bons construtores. Então, assim, a partir de 200.000 se compra uma casa. Uma boa Tá? casa, dá para morar. Eu vou até falar Hum, em valor de casa, fica mais fácil, porque quando É, vai para o metro quadrado, talvez a resposta final não vai chegar lá nos ouvintes, né? Os que estarão nos assistindo, ou que estão nos assistindo. O que acontece? Aí você vai para um 3 quartos, de um padrão um pouco melhor, vai para 300, aí vai até 550. Depende muito do local, que é o fator que diferencia. Nós temos alguns loteamentos abertos, nós temos alguns condomínios fechados, né? E temos também o padrão, digamos, o padrão, vamos pular para o padrão melhor, que é um padrão que a gente chama de médio bom. As casas vão ser acima de R$ 1 milhão, tá? uhum. Casas na faixa de 250 metros de área construída. Pedro, 4 mil, né? Para dar um exemplo, né? Então é 2.500, 4 mil, aí vai para um padrão, vou trazer para número de novo no metro, que é a pergunta, aí vai para 6, vai até para 8 mil. Mas é de um padrão muito, muito bom, né? E são valores iguais no país todo. É, Esse valor, na verdade, é igual, porque é o seguinte, o preço do lote é quase o mesmo. O material de construção é praticamente o mesmo. Serviços, que hoje aumentou muito, né? Material da parte de cobertura, principalmente a parte derivada de aço, aumentou bastante, dobrou, né? Isso agregou muito valor aos imóveis, né? E acaba que é o seguinte, nós temos um preço igual de Goiânia, de Marabá, de sim. Imperatriz, de Paraupebas, Canaã. Porém, o que muda isso é a demanda, É, oferta e demanda, tá? Mas não oscila muito, porque o mercado ele não consegue pagar acima da média no ramo imobiliário. Tá? Por mais que esteja bom, às vezes é uma venda mais acelerada, mais rápida, mas não é tão fora da curva. Já o comercial, que é o que a gente mais atua hoje em investe imobiliária, a gente acabou se tornando, vamos dizer, praticamente o nosso foco principal na parte de comercialização, que são imóveis comerciais. Até porque a gente faz parte do empresarial conhece todo mundo, é empresário também, e aí hoje a gente vende, digamos, 80% das nossas vendas é no comercial, tá? Muita gente hoje compra imóvel, constrói e aluga. É uma aposentadoria que as pessoas consolidam para suas vidas, inclusive eu recomendo muito. Isso está em alta hoje, tá, Léo? Interessante. tá, Muita tá. gente do ramo agropecuário está comprando imóveis em Marabá,
e da região toda, tá? Foi o comentário inicial. E essas pessoas transformam isso em renda de locação, né? Muito bem. É uma aposentadoria dessas pessoas, mas são várias. Então, o preço do metro quadrado, ele vai de 1.000 até 3.000 em alguns lugares, dependendo também do tamanho do imóvel. Porque é muito importante observar que um imóvel de 200 metros é um valor. O mesmo local, se ele fosse 1.000 metros, não dá para aplicar o mesmo valor que seria no metro numa área de 200. Não é uma regra de 3. Não é que ela Não. divide e multiplica, não é. O imobiliário tem essa particularidade, tá? Então, assim, varia-se muito o valor. No VP8, por exemplo, hoje você vai pagar R$ 2.000, em algum lugar na VP8 você vai pagar mais, tá? E o curioso, em algum lugar da VP8 você não vai achar de jeito nenhum. Não acha nada. E o que vai acontecer? Alguém que é só ali acaba pagando algum número totalmente fora em função de querer naquele local. São as variáveis do ramo imobiliário, é muito interessante. Às vezes a gente vende o imóvel por um valor que a gente acreditaria não vender. Bem como às vezes a gente não vende imóvel no valor que a gente achava que estava em conta e ninguém quer aquele imóvel. E depende do fator local, posição do É muito sol, relativo. é Então, muito relativo. A cada dia aprendendo, viu, Léo? A gente tem que ter a humildade de reconhecer que é um aprendizado constante, mas acaba que o comercial a gente tem mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais de domínio, tá? E ele é mais difícil, bem mais difícil, mas a gente dá toda atenção e é necessária essa atenção e acaba que a gente consegue ter, né, grande parte dos negócios que, né, acontecem aqui, a gente está participando, graças a Deus. Para que lado da cidade está crescendo mais? Todos os lados. É interessante. Se você falar assim, Cidade Jardim, depois que arrumaram o acesso, melhorou bem, né? Mas vamos chegar lá numa pergunta da questão de acessos. Hoje nós temos o vetor São Félix, por conta da ponte, que já começou. Cresceu muito. É um negócio que surpreende a procura. E numa linguagem simples, ninguém queria comprar ali, tá? Vou usar termos simples, que eu acho que é melhor, né? Sem desmerecer, sem desrespeitar. Eu mesmo comprei imóvel lá no São Félix, né? Eu não tinha interesse nenhum naquele lado, porque lá é plano. Imagina aquele local daqui 4 anos. Então, essa visão as pessoas têm, né? Cidade Jardim, nós vamos ter duplicação no decorrer dos próximos anos aí. Imagina a Cidade Jardim com acesso bom, Delta Park, tá? A saída para, vamos falar do lado da cidade, que é mais fácil, Tupiranga, Altamira, enfim, Já para outro aquela lado. região ali, ela consolidou por conta dos condomínios, tá? Mas é um local muito bom que tem desenvolvido muito bem. Talvez lá seja, talvez não, lá é o local mais valorizado atualmente, tá? E a gente entende que a tendência é de consolidar cada vez mais, até porque o Grupo Mirante lançou 2 empreendimentos há pouco tempo, vai lançar mais 2, né? A gente tem conhecimento, vou fazer negócio lá com o Gilson. E aquela região, ela é interessante, a tal da região do lado, como a saída, embora ali não seja sul, ali é oeste, né? Mas sempre do lado de baixo, vamos chamar assim, da cidade, sempre desenvolve mais quase no Brasil todo, né? E aquela região é a parte de baixo, vamos chamar assim. E aquela região, por mais que o relevo atrapalhe demais, né? É uma região muito boa. Agora, os núcleos, todos estão desenvolvendo. E, curiosamente, até o núcleo que nós aqui estamos agora, né? É um núcleo que tem melhorado bastante, tá? E imaginem, fica a dica aí para o futuro prefeito, tá? Seja quem for, né? Que duplique esse acesso aqui da Velha, né? Já imaginaram o tanto que desenvolveria ou desenvolverá essa cidade, esse núcleo, né? Que é a pioneira, Marabá pioneira, porque aqui o comércio está aqui, tá? Aqui basta fazer uma pequena, o acesso e uma pequena mudança, igual nós temos a Imperatriz, que é uma área comercial, fechar o meio, uma espécie de um calçadão, aquilo ali é um centro comercial de Imperatriz. É uma solução simples. É fácil copiar o que dá certo. Solução simples, né? Solução simples, copiar o que dá certo. Não custa copiar coisas boas, não faz mal. Né? E é mérito até para quem fez antes, na verdade. Quanto a prédios e apartamentos, qual é a projeção que nós temos? Nós não temos muitos prédios de apartamentos. Léo, é uma história engraçada. Eu já lancei um prédio que não saiu do chão. Começou e parou. Lançaram outro prédio na Cidade Nova, lá do Green Village, só ficou o buraco. O Crystal Tower, depois de muito tempo, está ficando pronto. Quero aproveitar e parabenizar o grupo que assumiu, em especial a Andressa, parabéns por ter tomado a atitude correta, isso o Marabá agradece. O grupo Léo lá, na pessoa da Andressa. O Piazza dei Fiori, da 32, está concluindo agora. Então, temos um histórico negativo do vertical. Infelizmente, temos.
mas é o momento oportuno. Está vindo uma empresa de Imperatriz que vai fazer são consultores, são três consultores, né, três sócios de uma construtora, que já fizeram vários prédios Imperatriz, está fazendo Araguaína, estão Que vindo para queiram cá. ou não, muita gente prefere hoje, até por questão de segurança, o apartamento, né? Pois é, e tem um fator que eu sempre falei sozinho, mas quando eu falo assim, não me importa, Hum, nós temos um problema aqui que é o climático, certo? sim. A partir do terceiro andar de um prédio, é bem mais fresquinho, mais ventilado. Morar em Tranquilo. prédio aqui é algo muito interessante, Hum. tá? Só que ainda não temos essa cultura. Assim como nós não Só tínhamos não em Formiga. podemos é fechar janelas para o rio, né? É, verdade. Que beleza, a gente tem rio para todo lado, É, para um lado, para o outro, né? Vai ter que ter falta de sorte para pegar é, uma parte do prédio que não tem visão para o rio. é. Bacana. Então, assim, é um mercado que eu acredito que ele deverá se iniciar a partir de agora, no É. próximo ano. A gente tem recebido consulta de consultoras, mas é curioso como as consultoras não vêm a Marabá. É um negócio interessante, porque o Belém é um mercado bom, que seriam as É, possíveis sim, sim. consultoras. Elas não, já tentei, já tentamos, né? E já teve estudo de projeto, e eles não querem se instalar em Marabá, porque o O que é que mercado é eles bom. alegam assim? O que é que eles explicam assim? Ou não explicam nada? Não tem algo realmente consolidado que seja assim, é isso, esse É, fator. não vamos Não, por esse fator. não. Mas eu acho que chegou o momento. Né? Né? Essa cidade não tem prédios, acho que nós temos 5 prédios aqui, se eu não me engano. Se contar os dois do shopping, então aumenta um pouquinho, É, é uma meia dúzia aí de prédios, né? Inclusive que não estão sendo utilizados, né? é, A parte dos prédios lá, que é do hotel e é. comercial, né? Nós tivemos aqui uma reunião com o superintendente, não sei se você estava aí, em que eu perguntei para ele, né, qual seria a destinação daquelas duas torres, né? Ele disse que uma possivelmente, né, poderia ser um hospital, né? E a outra seria possivelmente, provavelmente, um escritório, né? Ou então um hotel também. Ele falou nessas possibilidades. Essa negociação, que é do nosso conhecimento, de que uma rede hoteleira negociou a parte da torre maior. Sim. E o outro é o e-commerce, né? Uhum. Para e-commerce não, business, né? Para negócios, né? Esse aí a gente teve até tentando vender para o pessoal fazer um hospital. Sim, sim. Nós tivemos uma negociação que parecia que seria concluída, mas nós não conseguimos concluir. Isso já tem um pouco mais tem quase 2 anos. Soube que um grande hospital vai se instalar aqui, né? Conseguiram a área, a gente até tentou, mas não conseguiu no modelo que eles queriam. E eu acho que chegou o momento, eu acho que os prédios vão acontecer. Tem mercado, é garantido. Vai ter um prédio na Folha 26, tá? O pessoal esse já está em fase de aprovação para Uhum. lançar no ano que vem. É o único que eu sei oficialmente, né? E a tendência aí do Fernando lá de Imperatriz, que eu falei há pouco, né, e dos sócios, da Alterosa, era Alterosa, mudaram o nome da consultora agora, e ela vai lançar no decorrer do próximo ano, provavelmente, um prédio. Então, são 2 prédios com previsão de lançamento. Uhum. Esse lá no Jardim Belo Horizonte, ali perto do Portal da Orla, né? Uhum. A referência, Portal da Orla não, do Vitória Regia, perdão. Portal da Orla fica aqui na Rua Marabá, É, né? é, Fomos nós que, inclusive, lançamos o Portal da Orla, é. né? Aliás, que eu sei, eu acho que foi o único residencial lançado aqui, anteriormente, né? E vendido. Agora, Pedro, sobre esses condomínios, a gente tem algumas queixas, né? A gente ouve muitas queixas em relação, por exemplo, à Cidade Jardim, né? De infraestrutura, de abastecimento de água, né? A gente, As pessoas dizem que depois que passou para. Não, não é uma crítica à prefeitura, né? É o que as pessoas que moram lá dizem. Depois que passou para a prefeitura, as coisas não ficaram muito boas, né? a gente tem um cuidado, porque a gente tem informações e a gente não sabe com precisão a veracidade delas. Mas eu tive um amigo nosso, um diretor aqui, ele realmente comentou de que havia aí uma falha na qual não havia interesse em assumir, né, o que seria do poder público na Uhum. gestão lá daquele empreendimento que é o maior daqui, né? O Sim, Cidade Jardim é o maior já implantado nessa cidade. Mas a gente não sabe até onde isso é verdadeiro, se não, mas assim, soubemos que diminuiu. sim. Não estamos mais ouvindo comentários sobre isso. Devia ter sido solucionado. Tomara seja, né? Ou então estão solucionando, Ou né? estão solucionando. Adaptação, né? A cidade ela não estava preparada para receber. Para vocês terem uma ideia, nós devemos ter que hoje instalados empreendimentos residenciais
algo em torno de 20 mil unidades, né, de lotes, de loteamentos, de condomínio. Então, isso é uma cidade, tá? É Somando uma todos, cidade. tá? É uma Cidade Jardim, cidade. Delta Park, Delta Progresso, o Araguaia, lá, esqueci o nome, me perdoe, na Ligeral, que ele indicava, na São Félix, né? Morumbi, tá? Então, assim, Castanheira. Então, nós O temos uma quantidade Morumbi, muito eu grande. tive a oportunidade de ainda, quando trabalhava no jornal, no antigo Correio do Tocantins, fazer uma reportagem lá. O Morumbi foi um problema também, né? Até conseguir Você sabe acertar qual é o tudo, problema do Morumbi? foi um O problema. maior problema do Morumbi é que ele foi vendido só para investidores. As pessoas não construíram. É muito bacana aquele investimento, tá? Agora ficou bom, né? Mas E o Castanheira e foi também. um caminho, assim, para O conseguir Castanheira também. O adequar. Castanheira é mais ainda intenso. É, Morumbi construiu uma boa parte, mas o Castanheira é um local excelente, bonito, maravilhoso, bem feito, a infraestrutura de rua, tá? A pavimentação é boa, uhum. né? Drenagem, um bom empreendimento. Mas lá somente os investidores compraram. E investidor não constrói casas, queria valorização, ganha rentabilidade e revender. Bastante É um gente. negócio normal. É, é. Somente agora, depois da instalação dos condomínios, né, do Grupo Mirante, 2 já estão instalados lá, né, que realmente agora ele alavancou. Mas inclusive, eu vou dar uma sugestão, um bom local para se comprar, construir e morar. Não estou ganhando nada com isso, somente ajudando Já aos que está fazendo compraram. comercial, não, né? Somente aos que compraram, até que ele foi todo vendido, né? A gente está Foi aqui com o tudo. objetivo de ajudar, É. claro. De esclarecer, de se informar, de A informar, gente tem que né? fazer, porque a gente está no ramo, né? É, E a informação que a gente tem, ela acaba sendo valiosa. A pessoa vai investir onde? Vou investir ali, vou investir aqui. Não é do ramo, não tem uma visão, né? Faz uma opção boa, tá? Assim como o Delta Park também é um bom empreendimento, que não está muito habitado, é muito legal ali, né? Então nós temos aí hoje, quem quiser construir, seja para morar, seja para alugar, né? Para gerar receita e colocação, temos esses dois exemplos, tá? E Marabá, eu tenho certeza que vem coisa nova por aí, tá? A tendência não para no mercado de condomínio, uhum. virão coisas novas, né? E a gente torce para que Marabá, outra coisa que tem acontecido muito também, igual o Grupo Mirante faz, ele constrói casas, ele não fazia, né? Ele Sim, produzia sim. condomínio com infraestrutura. Isso é muito bacana, que as pessoas querem casa pronta. É uma tendência no mundo inteiro. Ao invés de você comprar um lote no condomínio, você compra uma casa no condomínio. Prontinho já para morar, né? Tem empresas que estão lançando, inclusive um exemplo, a FGR lá de Goiânia, eles fazem o condomínio todo com casas construídas. Quer dizer, consolida de uma vez o empreendimento. Pô, Porque um empreendimento que um constrói, outro não, acaba ficando aquela lacuna, aquele espaço, né? E, enfim, não é bacana. Já imaginou mudar para um condomínio horizontal, todos com 100% de casas construídas, pô, né? É o que eu maravilha. falo, vai inovando, a inovação vai chegando, tá? Então eu enxergo que e o Mirante já pensa em lançar um desse modelo, né? O Gilson já está estudando lançar e deverá lançar. Ele está lançando um agora, mas é da linha mais popular. Mas ele vai lançar provavelmente um da linha É. do médio padrão, já com casas prontas, todo construído. Isso vai ser bacana, né? Para Pedro, a sociedade. nem todas as pessoas têm um poder aquisitivo imediato para comprar um empreendimento desse à vista, uma casa, um apartamento, um lote, né? Quais as facilidades que o mercado oferece hoje para as pessoas que querem adquirir um imóvel em Marabá? Tanto pequeno quanto grande, médio, grande empreendimento. Léo, é triste isso. A capacidade de pagamento é muito baixa. Quantos clientes nos ligam querendo comprar uma casa e não tem a capacidade de pagamento? É um negócio assim que é triste. Esse é o termo apropriado. Nós temos hoje, né? Isso deixa me deixa, por exemplo, frustrado, Deixa muito, assim como outros muito. empresários do Eu setor. te digo que a maior tristeza minha é de ver a incapacidade financeira das pessoas de comprar aqui na nossa região. É muito baixo o poder aquisitivo. E isso, infelizmente, não viabiliza um número bem maior de construções. Compradores temos muito grande o número, né? Mas a capacidade financeira, só para você ter uma ideia, quando se lança algum empreendimento, vai para a análise de crédito, aprova um número muito pequeno. Não devo nem falar. Tá? Então, assim, é triste, é triste. E mesmo todos os bancos hoje estarem praticando, quase todos, né? Financiamento, ainda é alto.
O único que ainda alcança é aquele da Minha Casa Minha Vida, que alcança o bolso. Aquilo é fantástico, né? Desde quando lançou, a gente tem valorizado demais esse projeto do governo. É muito bacana, porque aí resolve grande parte, que é o maior problema, é a renda menor, né? É a renda baixa mesmo, a renda familiar pequena. Mas, exceto esse, porque nós temos o outro grande ciclo aí, né? Grande volume de pessoas Sim, acima desse, sim, acima desse nível, dessa renda dessa familiar. renda familiar. Essa turma aí tem muita dificuldade, tá? Eu te garanto que se tivesse uma taxa menor, Mesmo aqueles que têm um bom emprego, que ganham uma renda razoável, tudo, mesmo lamentável, esses têm dificuldade. muita. Eu te garanto que nós venderíamos aí umas 5 vezes mais, não menos, se, digamos, a parcela alcançasse o bolso dessas pessoas. É uma No conta mais simples, caso, o financiamento bancário, né? financiamento bancário, né? A gente tem exemplos fora do Brasil, onde Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Japão, entre outros, né? A gente tem a oportunidade de estar em alguns países, visita sempre, até para poder atualizar e conhecer. Sim, sim, sim. Eles que a gente passeia e trabalha, né? E realmente a gente faz a viagem, uma parte dela é trabalho. Vou dar exemplo, Portugal, que é um país irmão, né? Vamos chamar assim. O português, ele consegue comprar uma casa sem pagar um centavo de entrada, nem o documento, nem a despesa para poder fazer o ITBI, o registro bancário. Hum. Aí começa a pagar, detalhe, imobiliada com móveis planejados. E começa a pagar 6 meses depois. Tipo uma Tá? carência, né? É uma carência, né? Olha só que diferença, 100%. Se nós tivéssemos aqui 100%, mesmo com a taxa que nós temos hoje, dobraria no mínimo um pouco mais as rendas. Se nós tivéssemos uma taxa anual na ordem de 6%, até 8%, tá? O mercado do país seria fantástico, Muito mais geraria pessoas, até inflação, teria que ser muito aos mais poucos, pessoas já teriam adquirido com sua certeza. moradia, né? Pra você ter uma ideia, a gente anda na cidade, basta observar o padrão médio das casas de Marabá, né? Você pode observar, se fazer um parâmetro, a qualidade está bem longe do que seria ideal. Isso melhorou, tá? Mas o grande fator é o fator capacidade financeira. E financiamento que alcança essa capacidade financeira. E como é o relacionamento com o poder público na questão de documentação, por exemplo? O poder público que eu digo é com a SDU. Sim, é boa. O SDU já tem muitos anos. Não tem nenhum É, entrave burocrático, né? não, às vezes tem. Até por, vamos falar no atual, até por ter cuidado, porque precisa ter um cuidado. O Mancipo, ele faz um trabalho responsável. Olha lá o nome, que eu estou falando bem, Não né? sei, E ele faz um trabalho já esteve aqui responsável. várias vezes também conosco, em E reuniões. eu entendo, É. né? Mas assim, eu percebo ao Ele é mesmo muito tempo, cuidadoso nas mas coisas. às vezes excessivo. Por exemplo, na liberação de empreendimentos, eles dificultam muito o tempo de aprovação. Isso aí fica a sugestão, é construtiva, bem como eu acabei É. de elogiar, eu vou sugerir algo que precisa ser melhorado. Não é uma crítica, é uma Não, não, sugestão. não. A gente falar a verdade construtivamente, ela deve ser sempre bem-vinda, Sim, assim como a gente sim, aceita, né? claro. Tem empreendimento que leva um ano para ser aprovado. Isso não é legal. Por que essa demora? Chega a ser por questões de excesso de cuidado, né? Às vezes eles não liberam empreendimento por causa de um item, eles poderiam liberar e, e pedir a mudança daquele item. Resolver Enquanto não aquela, resolve aquele item, libera. resolver aquela pendência. Às vezes por causa, por exemplo, da localização da estação de tratamento de esgoto, tem que mudar para 30 metros após, enquanto não mudar, eles vão analisar e aprovam. Quer dizer, se libera, refaz o local, né, e começa o empreendimento, porque o empreendimento vai ser construído. Esse é um exemplo legal. Então, precisa realmente. Aí já é a equipe da área, talvez não seja o STU como todo, né? O pessoal deveria refletir, o pessoal que cuida dessa área, né? Espero que chegue até eles, que aquelas ali sejam mais ágeis. Enquanto isso, o material de construção vai aumentando o valor, né? Porque tem uma O coisa que preço, né? talvez quem está, vamos dizer, na parte administrativa não sabe. Passa um projeto, calcula-se custo. Isso. Quanto mais tempo, aumenta esse custo. Ah, mas não começou a construir, mas já foi feito investimento aqui, investiu no terreno, investiu no projeto, né? O próprio projeto ele precisa ser um investimento alto, ele precisa ser concluído quanto antes para se tornar de fato o que vai ser feito. Aí a compra de material, né? Dei um exemplo do aço uma vez, o aço dobrou de Sim. valor, qualquer orçamento ali feito, complicou, Furou, né? né? Então, assim, é complicado. Então, aqui, aprovar logo ou não aprovar logo, se realmente não for legal. Mas, assim, mas é algo que eu tenho certeza que já é visto lá, até porque já teve esse pedido com muito carinho pela SDU, né? Um pessoal muito bacana, a gente
né? Não, o Dá Mancípolo é muito uma valor no pessoa trabalho muito bacana, da muito Superintendência responsável. de Desenvolvimento Urbano Local. O É. poder público aqui não nos atrapalha, tá? A não ser esse tempozinho que poderia ser menor, né? Digamos que falta só acelerar um pouco. Em alguns casos, não são todos, tá? Tem casos que é rápido, né? Essa consultora mesmo de Imperatriz, que está vindo, eles estiveram aqui e não liberou o projeto deles, né? E não liberou porque eles não apresentaram perfeitamente, mas não nos ajudou a apresentar. Ele É. desistiu. Esse eu já estou falando de algo em torno de 10 anos. Eu tenho feito uns 4 prédios aqui. Então a gente tem que acolher e ajudar os que têm dificuldade, porque sugerir até alguém para resolver, como eu fiz agora, sugeri um arquiteto Hum. para que cuidasse da aprovação do projeto deles. A gente tem que ajudar, né? É, Simplificar, até porque a gente traz emprego, renda, né? A gente tem claro. que facilitar a vinda, seja de empresas, Sempre né? tem diversos aspectos aí, Vamos abrir, vamos né? jogar um tapete vermelho para quem vai investir aqui. Isso é tão bom para a cidade, É. né? Eu mesmo, cada vez que eu recebo pessoal de fora, eu e minha equipe, nós trabalhamos com muito cuidado com essas empresas para que elas invistam aqui. Então, às vezes, falta já aí não na questão da STU, da parte mesmo executiva, tá? Né, poder executivo, de acolher esse pessoal, de ter alguém para cuidar deles, para abrir as portinhas, como, por exemplo, faz o presidente da CIM. Sim, Né? sim. Nós temos um exemplo agora para poder comparar, né, do que eu estou falando. Imagine se essa empresa, com essas empresas, né, que se instalaram aí para fazer a ponte, não tivesse o apoio da CIM. Sabe quem tinha que dar esse apoio? Não que a gente não devesse, né? O poder público. O Exatamente. executivo já devia ter alguém, né? Um secretário que cuidasse disso aí, que realmente desse, digamos, a atenção que eles precisam. Eles são estranhos até depois que se instalam. O que a assim fez? Que bacana que a nossa diretoria, né, da qual eu faço parte, né? O orgulho, faço parte, e gratidão. A gente cuidou desse povo, gerou quantos empregos para Marabá? Quantos que seriam de fora não fosse esse trabalho? Não é? Quantos comércios hoje que vendem serviços e produtos para esse pessoal da ponte? Tá certo? Então, eu acho Claro. que faltaria isso, Eu- voltando lá para o item, vai estar uma empresa, vamos acolher essa empresa, o que é que eles precisam? O que é que nós podemos fazer? Claro, dentro do normal, né, dentro do que é possível, mas a gente precisaria e precisa, fica a dica aí para o pessoal que está entrando aí, né, que está na disputa, cuidem com carinho das empresas que chegam. Algumas cidades fizeram isso no Brasil, deu sucesso, muito sucesso. Tá? Sim, Barueri, sim. São Paulo, Gurupi, Goiás, que é Tocantins agora, na época era Goiás, tá? A cidade de Araguaína, certo? Então a gente precisa, igual hoje faz a cidade de Canaã, Sim. vamos pegar alguém pertinho, né? Bem Então vai vizinho lá em aqui. Canaã para vocês verem, é muito bem recebido, não é? Então a gente precisa ter muita atenção a quem traz investimento, que gera emprego, renda, Hum. tá? E o segmento imobiliário, para quem não sabe, em países desenvolvidos como os Estados Unidos e a Inglaterra, chega a 45% do PIB. Olha só. Sabe quanto é no É, Brasil? se vê, 15% do PIB. um terço do de lá. Imaginem se a É, gente desse a devida atenção no financiamento, como falei há pouco, né, que sim. alcançasse a sociedade, né? Nós poderíamos chegar em 30% do PIB. É. Olha o crescimento econômico que a gente E o teria. dobro, né? Pois é. Então é É. preciso a gente enxergar isso, né? Fica aí a sugestão construtiva, como sempre fala. Agora, uma última questão aqui, antes da gente encerrar. Como é que está a atuação do Cresce hoje em Marabá? A gente sabe que de vez em quando ainda há algum corretor, entre aspas, clandestino, né? O Cresce tá atuando sobre isso, tá? Bacana a sua pergunta. Isso aí é bacana para a sociedade saber que a importância de vocês, senhores, senhoras, serem atendidos por corretores profissionais. Senhores não sabem, senhoras não sabem, o problema é que causa esses que não são profissionais. Quantas pessoas têm prejuízo, que compram imóvel, que não transferem, enfim, eu levaria um tempo para dizer, mas é muito complicado. Eu estive na delegacia do Cresce, né, como delegado principal, né, e o Carlos César como delegado adjunto, Uhum, durante 3 anos. Nós entregamos a delegacia por volta de 60 dias, por uhum, conta de ter que cuidar dos nossos negócios, né? Hoje a nossa delegada é a Jane Salda, que está fazendo um belo trabalho. Benício Hélio e Claudio Corrêa. uhum. A gente atuou em bastante intensidade e a gente conseguiu minimizar. Só que muitas vezes a gente não é informado, né? Se a sociedade trouxer informação, a gente vai cuidar. Nós temos todo o apoio da delegacia,
né, do delegado início regional, a gente tem conseguido minimizar bastante. Os corretores legalizados, hoje corretores mesmo, temos em Marabá hoje. Nós temos aproximadamente 300 corretores. Não é pouco, né? É pouco, porque o mercado aqui é grande. O mercado Né? como você já falou, falou várias vezes aí durante a nossa conversa, o Mas mercado é amplo. o Cresce, na pessoa da presidente, né, senhora Marlene, ela, por um pedido nosso, nós vamos ter uma delegacia regional aqui, Ótimo. instalação. Nós somos regionais, vamos ter uma delegacia, né, uma sede. Uma sede. E já foram contratados 2 fiscais que já estão atuando na região, porque é preciso ser feito o trabalho de campo. Nesse momento, a gente tem que reconhecer que estava falho, né? Nós solicitamos para cá e para Paraupebas, que também é um E regional. quando o CREF detecta um corretor que não é legalizado, qual é a providência que... A gente encaminha poder público, segurança pública, né? Delegacia, formaliza-se um processo, tá? E é uma contravenção penal, É uma tá? contravenção penal. É contravenção penal. É uma boa informação. É contravenção penal. Então, É assim, crime o cara exercer a profissão de corretor de imóveis sem que ele seja não pode, legalizado. é como um advogado, um odontólogo, né? Contravenção O penal. que é necessário para a pessoa ser um corretor de imóveis? Pergunta boa. Inclusive, Eu vou quero ser um responder corretor, quero ser um corretor de imóveis. O que eu tenho de fazer? Não quero mais trabalhar com jornalismo. interessante. Vou responder já alcançando 2 objetivos. É necessário ele fazer um curso, que chama TTI, Técnico de Transações Onde é que Imobiliárias. faz esse curso? Ele pode fazer até online. Facilitou. A pandemia nos É deixou um coisa curso boa. técnico. Um curso técnico. Tem que fazer, passar na prova, nas 10 provas. Tem prova. Faz um estágio, faz inscrição junto ao conselho da nossa região, do nosso estado, né? Que é a sede de Esse Belém. curso é obrigatório. É obrigatório. Tem que ter qualificação, tem que ter o preparo. Né? Não é tão simples, né? Tem que ter domínio de documentação, tá? Isso é muito importante. Tem que conhecer o lado jurídico do negócio, tá? E a parte comercial também. E tem que ter a ética, uma série de coisas. O corretor tem que vender o imóvel, transferir o imóvel, tá? Muitos vendem, tchau, obrigado, ganhei minha comissão, até logo, e aí depois vai transferir, tem uma restrição que surgiu, uma certidão, e isso dará problema para quem comprou e às vezes até para quem vendeu. Ele estava tudo bem naquele dia, arrumou um problema, aí, enfim, é o caos isso aí. Então, tem que procurar profissionais que realmente tenham capacidade e responsabilidade de fazer. Certo. Tem corretores e tem corretores. Você tem médicos, médicos, advogado, duas profissões. Então, escolha um corretor que seja responsável. Tá? Não basta ter a carteirinha do Cresce, não resolve. Mas tudo bem. Não resolve ter só a credencial, não. Não é o suficiente, tá? Isso é muito importante. Quando é delegado, cada vez que a gente identificava alguém com travessão, desde que a gente percebesse que não era algo grave, nós indicávamos para que essa pessoa fizesse o curso, que se tornasse corretor. E conseguimos alguns. Nem sempre procurava via Não, a gente policial. procura, primeiro a gente orienta, né? nós, eu e o Carlos, em nenhum momento a gente puniu de primeira mão, tá? A gente falou, você tem conhecimento, isso é um crime, tal, baseado na lei e tal. Enfim, nós orientamos as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa não tem acesso à informação. Tem muita gente simples aqui no Norte. Nem sabe que Nem precisa. sabe como é que é isso. A gente fala, teve gente que a gente foi entregar a carteirinha e deu um abraço, falou, muito obrigado, agora eu sou um profissional, eu posso trabalhar, sair da legalidade. Então, ao invés de vou usar o termo popular, ferrar o cidadão, né? Ou naquele momento, Orientar, né? Vamos tornar o cidadão profissional. Trazer para o nosso lado, né? A gente tem que ajudar. É muito fácil punir, né? Mas eu já penso diferente. Eu acho mais fácil a gente contribuir, fazer a nossa parte, né? Isso aí Deus vê e vale a pena fazer. Cara, se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Bom, o que eu quero dizer, para finalizar, é a gratidão, né, de mais uma vez ser chamado, né? Espero poder ter contribuído. Foi uma conversa muito esclarecedora. Eu estarei sempre. Bastante esclarecedora. Eu tenho a alegria, a gratidão de fazer parte da SIM. Está encerrando nosso mandato, né, agora no final do ano, mas a missão está sendo cumprida, bem legal. E eu espero que a gente cada dia melhore no segmento imobiliário, né? Que a gente receba, vamos dizer assim, mais investimentos, porque vou dar uma dica final. Marabá é a bola da vez no ramo imobiliário. Invista em Marabá e amanhã os senhores e senhoras estarão lembrando do que eu falei aqui. Forte abraço a todos, meu querido, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Viu? Eu que lhe agradeço pela disponibilidade, eu desejo cada vez mais sucesso e aos nossos espectadores uma boa noite
E até a próxima com mais um podcast assim. Esse foi de número 48, não havíamos dito ainda, né? Esse foi o podcast número 48 e esperamos vocês na próxima semana com mais uma entrevista, mais uma conversa interessante, importante, bem informativa, como foi essa com o Pedro. Obrigado, viu, Pedro? Até mais.